A paz, irmãos e irmãs, bom dia com alegria na paz do Senhor Jesus, louvando a Deus, agradecendo a Deus por tudo, né? Principalmente pela noite de ontem, nós queremos louvar a Deus, agradecer a Deus. Quando a gente tem amigos, né, que são mais chegados que irmãos, eu vejo como é bom a gente estar na presença, junto com os amigos que louvam a Deus, que adoram o mesmo Deus, que estão, né, junto com a gente, nos momentos bons, nos momentos difíceis, a gente sabe que pode contar com eles. E a gente quer agradecer a Deus pela vida da Eva, do João, que hoje estiveram aqui. O João veio ministrar a palavra, são lá de São Sebastião do Paraíso, saí de longe, tem que trabalhar no outro dia cedinho, mas estão fazendo a obra, né? Eu acho tão bonito isso, vem com carinho, traz uma palavra tão linda e a gente só tem que agradecer a Deus, né, Elcio? Fala, Elcio. Bom dia, paz e graça. Deus abençoe nossa quinta-feira. E é isso, anunciar a palavra de Deus, né? A gente fica feliz de ver que o irmão tem essa disponibilidade, esse coração para vir ministrar a palavra aqui na nossa igreja, na nossa comunidade. Sai de longe, vem. E é uma bênção, né? Toda vez que acontece isso, a gente fica muito feliz. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos hoje começar o nosso dia de oração, te louvando, bendizendo o seu nome, dando graças por tudo que o Senhor nos fez, pela noite. Coloca dentro de nós um espírito de sabedoria do Espírito Santo, para que nós possamos ministrar sua palavra com sabedoria, com ousadia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, aleluia. E ontem o irmão João pregou uma coisa muito bonita, que foi sobre semeadura, sobre plantar, sobre cuidar, sobre esperar, tanta coisa bonita. Aí quando ele terminou, eu falei, só faltou, João, Jesus falar uma frase. E eu falei para ele, aquele que lança a mão do arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Mas eu vou ler, porque se eu ler só esse versículo, aqui tem um contexto. E esse contexto, Jesus estava falando que as pessoas estavam andando por um caminho junto com ele. Não vão ler? E eles falaram assim, ai Senhor, aonde que o Senhor for, a gente vai também. Olha só. Aí aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse o Senhor, seguirei-te para onde quer que tu fores. E disse Jesus, as raposas têm seus covis, as aves do céu seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, não, vocês querem ir comigo, vocês estão pensando que eu sou rico, eu tenho dinheiro, eu não tenho nenhum lugar para morar. E o outro, e disse a outro, segue-me, aí Jesus. Mas ele respondeu primeiro que, Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar o meu pai. E isso, Jesus já olhou dentro do coração e viu que era uma mentira, o pai dele não estava nem doente. Ou seja, depois que meu pai morrer, depois que eu cuidar dele, você não sabe se vai depois que eu viver minha vida, 10 anos, né? que eu viver minha vida, igual muitos falam, quando eu aposentar eu vou para esse negócio de igreja. Às vezes nem aposenta. Né? E Jesus, aqui, Jesus lhe observou, olha aqui, e falou assim, deixa os mortos enterrar seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Aí ele disse também a outro, mas eu te seguirei, mas deixa eu despedir primeiro dos que estão em minha casa. Olha isso, ele ia despedir nada, ele ia e não ia voltar mais. E Jesus falou assim, e disse-lhe Jesus, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então a palavra é essa. O contexto aqui é Jesus falando para essas pessoas diferentes, 3 pessoas diferentes, para segui-lo, mas eles colocavam condições
para seguir Jesus. Um queria despedir, o outro queria enterrar o pai, o outro queria despedir da família, e Jesus estava ensinando sobre o custo de ser um discípulo. Eu não tenho nem onde morar, a gente vai ser, como que fala, nômade. Eu vou pregar ali, aqui, eu vou andar. Quer ir comigo? Vai. Vamos anunciar o reino de Deus. Quando eles veem a dificuldade que é isso, as pessoas ficam meio assim, ixi, vou arrumar uma desculpa para sair fora. E ainda dando uma de bonzinho. Cuidar do meu pai, enterrar meu pai. E aí Jesus falou assim para ele, ó, quem ara a terra, que põe a mão no arado. Aqui não existia arado hoje, grade Roma, puxado com o trator, não. Aqui era arado mesmo de segurar na mão. Se você entortasse ele para a direita ou para a esquerda, o suco ou o risco saía torto. Ana, paz, irmã. Bom dia, com alegria. Bom dia, dona Ana, paz do Senhor. O risco do arado, se você olhar para trás, ele sai torto. Você tem que manter uma meta, uma linha reta. O que acontece aqui? O reino de Deus é igual. Quem decide seguir a Cristo, ele está no caminho reto. Bom dia. Esse olhar para trás significa... Zilda, bom dia, Bom dia, Zilda, paz. Esse olhar para trás aqui, de quem põe a mão no arado, irmãos, milhares de vezes eu já vi essa palavra, já falei dessa palavra, é ter saudade da vida antiga, decisão de ficar lembrando com saudade das, como se diz, como a gente fala muito, da saudade do Egito, saudade do pecado, saudade dos pepinos do Egito, das cebolas, dos temperos do Egito, mesmo sabendo que você está vivendo o novo de Deus. E aqui, irmãos, olhar para trás leva o não olhar para trás e ter uma meta, um alvo, olhar em frente, ele tem um significado que significa seguir Jesus, não recuar, né? Sem querer voltar para o que você já foi um dia. Recuar da perdição, né? E aí a gente vai ficar pensando, saudade da vida antiga, decisões que a gente precisa de tomar na nossa vida e manter uma meta. Se você tiver um objetivo, uma meta, simplesmente você vai sair uma pessoa vencedora em todos os aspectos. Eu vou trabalhar, vou conseguir fazer isso. Aí você tem uma meta, um objetivo, você se esforça, você consegue. Uns com muito sacrifício, outros com menos, porque Deus dá dons diferentes às pessoas, oportunidades diferentes, mas Ele ajuda todo mundo. E o reino de Deus não é diferente, né, irmãos? Quando o Senhor nos chama, Ele nos chama. E Ele nos convoca para o trabalho, porque nós somos servos do Senhor, né? E Ele coloca na nossa mão as sementes, né? Que nem ontem o irmão falou. Ele coloca na nossa mão a semente, dá o trabalho. Ele nos separou para que a gente possa semear a palavra, falar do amor dele, andar na presença dele e sem voltar atrás, né? Olhando para frente, tendo uma direção, continuar firme, mesmo em meio às dificuldades, porque não é fácil, a gente perde tantas pessoas no caminho por seguir a Jesus, né? Muitas pessoas, paz, Eli, bom dia com alegria. Muitas pessoas deixam de andar com a gente, né? Eu estava falando com o Elcio. Antes a gente tinha tantas pessoas que andava com a gente, que estava junto com a gente e que já nem anda mais com a gente. Por quê? Porque nós decidimos seguir Jesus. Nós colocamos a mão no arado e a gente não vai tirar essa mão do arado, né? A gente quer continuar com a mão no arado, né, Eva? Bom dia, com alegria. Bom dia, Pai do Senhor. Então a gente perde pessoas, a gente deixa de... Sabe assim, a gente tem uma vida nova em Cristo Jesus.
E a gente não pensa em desistir, a gente pensa em continuar seguindo em frente, semeando, como o João falou ontem, né? O João, o esposo da Eva, que está aqui, ele veio ministrar aqui, ele falou tão bonito da semeadura, e a gente continua semeando a palavra, a gente continua falando. Jesus falou assim para ó, ele, aqui nesse contexto, que começou lá no 9, Lucas 9, no 57, eles estavam caminhando para Jerusalém, Jesus estava indo para a cruz. Senhor, aonde quer que eu for, que fores, eu também vou. Jesus falou, olha rapaz, você não sabe o que você está falando. Para onde eu vou? As raposas têm tocas, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, isso significa muita coisa, humildade, dureza, vida difícil, né? Você tem certeza que você quer seguir esse caminho? Depois, o segundo falou, deixa-me ir, Senhor, ir primeiro, sepultar o meu pai. Nesse contexto, eu vou ali de sepultar meu pai, o pai dele não estava nem doente. Podia demorar 10 anos, 15, 20, a gente nem sabe. Mas é assim, ó, eu vou ali, depois que Jesus deu uma bronquinha nele, eu vou ali despedir deles, depois eu volto, aí eu te sigo. Muitas pessoas hoje, eu lembro de um, ele falava, quando eu aposentar, eu vou viver esses negócios de igreja. Como se de igreja fosse, não tem mais nada para fazer, ninguém quer mais jogar truco comigo. Igreja é o final da linha. É o fim da linha. E aí é que está errado. Né? A gente não está falando Jesus de igreja, não deixa os mortos também. sepultar os seus mortos. mortos. A gente está falando de aceitar Jesus, colocar Ele como seu único e suficiente Salvador. A gente não está falando de religião. A gente está falando de intimidade com Deus. Não existe religião, esse negócio de ritual, isso é tudo bobeira. A gente está falando. Se a pessoa soubesse, né, sério? Andar na presença, tem coisa melhor do que andar na presença, irmãos. Sabe assim? Aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque Ele é o único que nos leva a Deus. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus Cristo. Então, é aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e andar na presença, ter uma vida íntegra, honesta, ser feliz, ser humano, amoroso, ter amor pelas pessoas, fazer o bem. Honesto. Sabe, tudo isso é seguir a Deus, é andar na presença. Porque uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não é uma pessoa que vive na prostituição, não vive. Eu duvido que ela abra o celular dela para ver uma mulher pelada, um homem pelado. Eu duvido que uma pessoa que tem o Espírito Santo morando nele, vê de pornografia no celular, vê de pornografia nos lugares, sei lá, prostitui. Duvido. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela não rouba, ela não faz coisa errada. Nada errado. Por quê? Porque o Espírito Santo constrange ela. Se ela aceitou, né, Jesus como único e suficiente Salvador, ela pôs a mão no arado, irmãos. E ela não vai voltar atrás. Ela tem que seguir firme, né? Firme, pedindo a Deus todos os dias, porque nós somos pecadores. Quantas vezes o pensamento vem na nossa cabeça, mas como o nosso pastor Maurinho fala, e eu acho tão bonitinho, ele fala assim, pensamento pode vir. Quantas vezes você está fazendo alguma coisa e de repente vem um pensamento que não era um pensamento legal? Ele pode até vir, mas é como um pássaro. Ele pode até pousar na tua cabeça, ele só não pode fazer ninho. Então, quando vem alguma coisa ruim na tua cabeça, é você falar, não, Senhor, Espírito Santo, tira isso de mim. Já não me pertence mais, né? Porque o inimigo, ele entra naquilo que você mais amava, naquilo que no passado te fazia
te fazia bem e você sabe que é errado na presença de Deus Todo-Poderoso. Então aí ele vem, o inimigo ele vem e traz aquela coisa que você mais gosta, coloca bem na tua frente, aquele pratão, né? Para você saborear. E você sendo uma nova pessoa, você tem que rejeitar em nome de Jesus. Fala, eu rejeito, Pai, em nome de Jesus, eu não aceito isso mais para minha vida. Se você prostituía, você já não prostitui mais, se mentia, você já não mente mais, se invejava, não inveja mais, se roubava, não rouba mais. E tem que ser assim, uma vida transformada, transformada, e transformada de dentro para fora, né? É viver o novo de Deus sendo uma nova criatura. Amém. É isso aí. Essa palavra, esse versículo fala. Sandra, bom dia. Bom dia, Sandra. Quem que eu não falei? Zeli. A Zeli. Eva. Minha irmã Zeli, lá do Rio de Janeiro. Aqui, então vamos lá. Quem põe a mão no arado nessa época olha para trás, o arado era pesado, se a pessoa ficar distraída, o risco vai sair torto, vai estragar toda a plantação. Então você tem que estar atento. Aplicação espiritual para o reino de Deus, nesse contexto, ele não aceita discípulo distraído. Olha que legal. Significa, olhar para trás aqui, significa saudade do Egito, que nem eu falei no começo. Saudade das coisas antigas, das coisas velhas. Um exemplo, a mulher de Ló. Quando o anjo tirou eles daquele lugar que ia ser destruído, falou, não, olhe para trás. Ela não queria deixar as coisas dela lá, coisas materiais. E ela olhou para trás e desobedeceu e virou uma estátua de sal, uma coluna de sal. Né? Desculpa para adiar as coisas. Ah, vou ali e já venho. Mentira, vem nada. Né? Coração dividido. O coração dividido é um pé na igreja e outro pé no mundo. Como fala Tiago. Homem de ânimo dobre, que ele vai falar lá em Tiago capítulo 1, né? E começa bem, na primeira dificuldade, vaza. Também não adianta. E aqui Jesus está pedindo para ele assim, irmãos, ó, você não é deixar de amar a família, deixar de amar seus amigos, suas coisas, não tem problema nenhum. O ponto aqui é a prioridade. Quando Eliseu foi chamado pelo profeta Elias, ele falou, você vai chamar um profeta no seu lugar, e eu vou te recolher. Deus já sabia que ia recolher Elias. Eliseu estava arando uma terra, e Elias jogou a capa sobre ele. Ou seja, foi um chamado, ele entendeu imediatamente, mesmo sem falar nenhuma palavra. Elias largou tudo. Eliseu Largou tudo. O Eliseu pegou, foi lá despedir da família dele, matou 2 boi, matou uma junta, fez um churrasco com as cangas, com o cambão, com as coisas do carro. Ali naquele ato significa... Deixei a vida velha, comecei um novo. Eu estou rompendo o elo com vocês, provavelmente vocês nunca mais vão me ver. Eu fui chamado, tchau. Não volto mais, acabou. Pois no ponto final. Muito lindo, né? Foi uma decisão. Quando ele matou aqueles boi, queimou aquele arado, irmãos, foi um ponto que ele queimou a ponte, o elo de ligação que ele tinha com a vida velha, que não tinha mais aquela canga que ele queimou, aquelas coisas que ele queimou e matou os bois. Foi como se ele tivesse destruído a ponte que ligava ele à vida velha. E aí pensa num profeta usado por Deus, foi a história de Eliseu. O profeta que eu mais gosto é Eliseu. Verdade, fez muita coisa linda, né? Aí, é isso, é não recuar, não olhar para a vida velha, não olhar para a vida antiga, né? Falar nisso, gente, eu fui assim, sabia? Deixa eu te falar pra vocês. Arava. Eu só não arava, sabe, a terra. Mas quando eu fui chamada, quando eu fui separada, escolhida, eu nunca mais olhei para trás, eu nunca mais desejei, nunca mais. Eu e o pastor Marildo. O pastor Marildo falou outro dia, eu nunca, desde o meu chamado, eu nunca mais voltei. O Du ontem falou isso também para mim.
Ele foi chamado com 14, 15 anos, não sei. E ele nunca voltou para trás. E até hoje está lá na nossa igreja ministrando a palavra, fazendo trabalho. Passou por dificuldades, por momentos difíceis, pastor Marildo, eu falo por mim. Depois que eu fui chamada, eu nunca mais pensei na vida em voltar para trás, em desistir. Para mim é o melhor caminho, não há outro caminho para mim. Né? Então a gente tem que ser assim, colocou a mão no arado, vamos que vamos. Amém. Deixa eu achar, vai falando. Sandra, eu vou achar uma palavra aqui, mas tá em Filipenses. Espera aí que eu já outra dúvida acho. veio aqui. Falei para a Sandra que ontem a Dudinha veio aqui. Irmãos, vou procurar uma palavra aqui. Aqui, ó. Filipenses. O Elcio, na última hora, ele pensa em... Não, eu preciso de... E é isso, irmãos. A gente tem uma vida nova em Cristo Jesus. É tão maravilhoso viver tudo isso de Deus, né? Eu falo, como é maravilhoso viver isso. Quando você estiver pensando em desistir, vou te falar por que eu estou falando isso. Porque muita gente começa uma coisa e não acaba. Então, no reino de Deus não existe meio reino, meio céu, meio cristão. Eu sou meio cristão. Eu sou meio religioso, sou isso. Quem põe a mão é aquele que tem que seguir em frente, esquecer as coisas velhas. E eu lembrei um negócio, por isso que eu estou procurando aqui na Bíblia. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, aí Calma, fala devagar e olha. Quando você estiver pensando em desistir, é que eu estou procurando ainda. A gente tem que ter uma coisa em frente, que Deus mesmo dá força para o cansado, Ele ajuda. Como eu preguei ontem de manhã, o Espírito Santo vem e ajuda. Eu não sei como fazer, Ele vai fazer por você. Ele vai fazer. Ele vai falar assim, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Olha que lindo, né? Então, se ele começou e você deixar, pode ficar tranquilo que ele vai até o fim com você. Começou a boa obra. Você quer, o Espírito Santo vem te ajudar. Tendo por certo. Isso mesmo, vírgula, olha aqui. Quem que é aquele que começou a boa obra em vós? É o Espírito Santo. Ele vai te ajudar. Ele a aperfeiçoará. Ele vai continuar trabalhando em você. Até o dia da vinda de Jesus. Amém, aleluia. Ou até você morrer. Ai, glória a Deus. O Espírito Santo vai. E ele vem. Isso. Como eu li ontem, Romanos 8:26. O Espírito Santo vem. Ajuda. Eu não sei falar. Ele geme, chora, esperneia. Mas fala. Ele ora por você. Aleluia. Amém. Deixa eu falar. Isso a gente precisa de aprender, essas coisas. Irmãos, a palavra então hoje está em... Fala aí, Elcio. Lucas 9. Capítulo 9. Versículo 32. Depois você medita aí. E falando, né, irmãos, de ontem, do dia, da noite maravilhosa que nós tivemos, junto com a Eva, né, a irmã Eva que está aqui na live, com o esposo dela, o João. O João veio ministrar a palavra, trouxe uma palavra grandiosa, que penetrou no nosso coração. Ele veio falando da semeadura, né? Irmãos, como foi uma palavra assim que para nos sustentar, sabe, assim, para a gente meditar muito, trazer para a nossa vida, e foi muito bom, né? A gente só louva a Deus e agradece a Deus por, que nem o João falou, ontem ele estava falando assim, ele falou que ele e a Eva eram da nossa igreja Adonai, e eles mudaram para São Sebastião do Paraíso. E eles ficaram tristes porque a igreja, eles não poderiam mais participar da Adonai. Mas o nosso Deus que trabalha no oculto, né? O que ele fez? Fez uma Adonai lá em São Sebastião. Fez uma Adonai em São Sebastião do Paraíso. Olha isso. Isso é para quem ora. Usou até a gente, Isso, né? É para quem tem intimidade usou até a live. Deus. Sabe, olha como que Deus trabalhou para Eva, para o João, para nós, porque deu uma família em Cristo nova para nós. Hoje nós temos uma família lá em São Sebastião do Paraíso.
para a honra e glória do Senhor. Aleluia. É as pessoas que a gente ama tanto, tem tanto carinho, irmãos. Então eu falo assim, tudo isso é a mão de Deus, é deixar Deus agir na nossa vida, transformar a nossa vida. Amém? Glória a Deus. E é isso, né, Zilda? Eva, Zeli, Ana, Sandra. Deixa eu contar uma coisa, Eva. A Eva e o João trouxe um presente pro Elcio. E, gente, ontem eu dormi com um louvor, né? Ela deu um rádio pro Elcio. Mas tão O radinho bom. toca tudo, toca pendrive. Tudo que você imagina. Aí o Elcio, o Elcio sintonizou na rádio, já deu uma rádio com louvores. Muito lindo. Ô Eva, obrigado você e o João, não precisava, mas ele ficou muito feliz. Amém. E aí, Vamos orar pelos orar? enfermos, para a gente precisar de trabalhar. Vamos, hoje tem muito serviço. Vamos orar pelo Silvio Rufino, Nilva Marta Machado, a Emanuele, a gente continua orando pela netinha Docimar, até vou mandar um recado para ele. Eu perdi meu WhatsApp, gente, e eu recuperei um pouco agora, mas eu estava sem WhatsApp, você acredita isso? Eu fiquei tão triste, perdi todas minhas coisas, mas... Eu desinstalei, instalei. O Elcio desinstalou agora, instalou de novo, tá voltando. Tá bom? Gratidão, Senhor, por conhecer. Amém, Eva. A gente ama muito vocês, viu, irmã? A Emanuele. Vamos orar pela Renata, pela pastora Anice, pela Ângela, Thalita, João Guilherme, Edgar, Paulo, Márcio, Breno, a mãe do Daílson, o João Alex e a Iracilda, colocando todos esses nomes na presença de Deus Todo-Poderoso, pedindo assim, Senhor, o Senhor conhece cada nome que foi colocado aqui nesse caderninho de oração. Tem muito nome que eu não falei, muito. Tem o Breno, o filho do Ocimar, né? Que vai passar por uma cirurgia, não sei se já passou ontem ou é hoje. Pedindo assim que Deus Todo-Poderoso coloque a mão poderosa. Continuamos orando por João Guilherme, um menino de 12 anos que está com câncer, precisando muito das nossas orações, Emanuele, tudo. E Deus conhece cada nome que foi colocado, Pai. Aleluia. E é nas tuas mãos poderosas que nós entregamos esse caderninho de oração. Já te louvando, te agradecendo e te bendizendo pelas curas que são feitas. Quantas curas, né? Quantas, né? A gente ora junto, a gente vê quantas curas, quanto que Deus fez em casos que médicos falavam que não tinha mais jeito, né? Uma delas é a Vitória Gabriele, a netinha da Solange, da missionária Solange. Dentro do ventre da mãe, os médicos já falavam que não tinha jeito. E aquela menina passou por tantas coisas, e ela está aí na escola já, né? Louvado seja Deus. Eu olho e eu fico só louvando, agradecendo a Deus por tudo. E não é só ela, é tantas, é a Geralda, é a Silvia, pessoas que tinham até HIV e foram curadas. Tantas pessoas, irmãos, tanta cura, que a gente só tem que louvar, agradecer, benzer. Eu quero entregar o meu neto, Hugo, ele está com hipotiroidismo e eu creio que Deus tem o poder para curar ele. Em nome de Jesus. Eu creio que Deus pode pôr a mão nele e ele ficar completamente liberto, curado dessa enfermidade. Nós cremos, colocamos o Hugo na presença de Deus Todo-Poderoso. A Giovana também, ela tem uma alergia desde pequena. Na pele. É uma dermatite. Né? É uma dermatite que toda vez que ela está nervosa, a dermatite dela volta, mas muito forte. Colocando também ela na presença de Deus, pedindo que Deus lave ela, cure para sempre, que ela não tenha mais nada, que ela seja completamente curada, restaurada. O Fabiano está fazendo tratamento também, que Deus o cure, liberte ele de toda enfermidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? A Jéssica ontem estava no hospital com febre, dor nos rins, pedra nos rins.
orando para ela, para que Deus possa curar, que a gente sabe que pedras no rim é muito dolorido, está na mão de Deus Todo-Poderoso. Deus cura, liberta, tira toda dor, né? Cura, em nome de Jesus, né, Zilda? Oramos todas juntos, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. E é isso aí, o Elcio vai fazer a oração sacerdotal. Amém, Jesus. Amém? Obrigado, Senhor. Coloque sua mão poderosa sobre todas essas pessoas que a Célia Cadê a Edna, pessoal? escrito no caderno de oração. Nós te louvamos. A mãe do Gabriel. A A Zelizinha. dona. Tá no nosso caderno, sim, a mãe do Gabriel. A dona. Aqui, Célia. Quem? A sogra da Carol. Ah, sogra da Carol? Ela tá aqui no caderno. Tá aqui sim, Nós entregamos Já tá todo. aqui. Nós entregamos a Rose. a Rose. Nós entregamos todo esse caderno de oração nas tuas Tá aqui. mãos, Pai. Que o Senhor coloque sua mão poderosa sobre as É, tuas Deus vidas. cura a trazendo Rose. cura, sim. restauração, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, É assim amém, que nós amém. cremos. E o Senhor coloca sua mão poderosa. A Rose. A Rose Eu vou tá aqui falar a o bênção nome dela. apostólica. Tá aqui, ó. Tá. É que eu vou virando as folhas, gente, vai ficando. É tantos nomes. Olha aqui. Eu vou falar a bênção apostólica. Vai virando, pra gente encerrar nossa live. Olha, gente, de oração, por isso que eu não posso falar todos os nomes. Olha aqui. O Senhor coloca Olha, sua mão poderosa. e não é só um caderno, não. Já foram uns 6 cadernos. Desde que a gente começou, mais ou menos. Amém? Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós e todos dizem que Amém. Deus é por nós, Quem será contra nós? que agindo Deus quem impedirá? Ninguém, vai ninguém, impedir. ninguém. Irmãos, Bom vocês que dia. são da intercessão, irmãs que oram, coloca a Rose. A Rose, ela é sogra da nossa filha sobrinha. da minha sobrinha, da filha da Zeli, da Carol. A Rose está fazendo um tratamento do câncer. Em nome de Jesus. E a gente entrega ela na presença de Deus Todo-Poderoso. Nós cremos que nosso Deus tem poder para curar, restaurar, libertar, sarar. Lava ela com sangue precioso, cabeça aos pés. E que ela fique completamente curada em nome de Jesus, para que ela possa aproveitar da netinha que vem, né? Minha sobrinha tá grávida e ela é vó, né? Da Clara, e a gente crê que a Rose ainda vai ter muito tempo para aproveitar com a Clarinha, e nós cremos, né, Zeli? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Fiquem com Deus, Amém. fiquem na paz, e até amanhã, se Deus assim nos permitir, com mais uma Edna, eu falei, cadê a Edna? Paz, Edna. Então, a palavra de hoje para Edna, depois você vai assistir mais tarde, se tiver oportunidade. Jesus falou, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. Amém. Foco, direção. Nica, te amo, viu? Amém. Bom trabalho, minha irmã. Deus Fiquem te todos na abençoe. paz, Senhor. Deus abençoe nosso dia. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar? Hoje eu tenho que ir para longe. Fica na paz do Senhor. Com Deus, paz. Amém, paz.